Bom dia, crianças. A gente vai fazer uma correção, tipo revisão, certo? Estão lembrados que eu dei umas temperaturas para vocês fazerem o gráfico, fazerem a tabela, o gráfico e depois ver a variação da temperatura. E lembram que eu disse que a variação da temperatura é a temperatura máxima menos a temperatura mínima do lugar, certo? Então eu dei as cidades: Timbaúba, Aliança, Ferreiros, Nazaré e Vicência. Timbaúba, a mínima 10 graus, a máxima 30. Aliança, 15, a mínima, 27 a máxima. Ferreiros, 25 a mínima, 34 a máxima. Nazaré, 18 a mínima, 23 a máxima. Vicência, 5 a mínima e 12 graus Celsius a máxima, certo? Então vocês fariam uma tabela desse jeito que tia Cristina fez aqui, olha, que tinha no livro. Colocar variação de temperatura em algumas cidades de Pernambuco. O nome das cidades e a variação. A variação é aquilo que eu disse, né? Pronto. A Timbaúba, a temperatura máxima de Timbaúba, 30 graus Celsius. E a mínima, 10 graus Celsius. Então, você diminui. De 30, você tira 10, fica com 20. Então, 20 graus Celsius é a variação da temperatura em Timbaúba, certo? Aí, assim, você vai fazendo as outras. 27 graus Celsius menos 15, que é a temperatura de Aliança, a variação fica em 12 graus. Ferreiros, 34 menos 25, a variação fica em 9. É só você diminuir a máxima da mínima. Nazaré, 23 graus menos 18 graus, dá 5 graus Celsius. E Vicência, 12 graus, que é a máxima, menos 5 graus, que é a mínima, dá 7 graus Celsius. Então, essas são as variações da temperatura dessas cidades. Aí vem o gráfico. O gráfico você faz, como tia Cristina já disse. Na horizontal, você coloca os nomes das cidades. Timbaúba, Aliança, Ferreiros, Nazaré e Vicência. Na vertical, você coloca os graus, certo? Vai de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Vai subindo de 5 em 5 graus, certo? Para ficar arrumadinho no gráfico. Então, você vai fazer uma coluna, você vai fazer duas colunas, a da máxima e a da mínima. A mínima vai ficar pequenininha e a máxima vai ficar maior. Timbaúba são 30 graus a máxima. Então, você vai subindo para fazer a coluna até onde tem o número 30. Fecha a coluna e desce. A mínima, 10 graus. Então, onde está marcando 10, você sobe para fazer outra coluna. E assim sucessivamente, todos os outros. Aliança, Ferreiros, Nazaré e Vicência. Agora, esse gráfico que você vai fazer aqui é o gráfico da variação das temperaturas. Não é a temperatura que eu dei aqui, 30 e 10. Você vai fazer da variação. A variação não foi... Não, esse não. Desculpa aí, gente. Esse aqui é o gráfico normal. Você vai fazer da temperatura que tia Cristina deu aqui. 30, 10 graus a mínima, 30 a máxima. Tá aqui até 30, certo? Estão vendo? Então... Timbaúba foi 30 a máxima. Você puxa a coluna até onde tem o número 30. E a mínima até onde tem o 10. Aliança. Você vai subir a coluna até 27. Porque é a máxima. Depois de 25, mais um pedacinho, você fecha a coluna. A máxima, 27. A mínima, 15. Aí você vai até o número 15. Fecha a coluna. Ferreiros do mesmo jeito. Vai até 34 graus, fecha a coluna, aí a mínima vai até 25 graus, certo? Nazaré, a máxima você vai com a coluna com o tracinho até 18 graus. Não, até 23, que é a máxima, e 18 é a mínima. Vicência, você vai até 12 graus, que é do 10 para cima um pedacinho, 12 graus, e a mínima você vai até 5 graus, certo? Então, está feito o gráfico.
Esse gráfico é com as medidas, com as temperaturas que tia Cristina deu. A tabela tá com a variação delas, certo? Mas eu quero o gráfico com as temperaturas. Tia Cristina se atrapalhou um pouquinho aí, mas é assim mesmo. Agora a gente vai para a correção da tarefinha do livro, certo? Da página 237. Ele pediu para você fazer... essas temperaturas que a gente está dando são temperaturas falsas, né? São temperaturas que a gente está inventando. 5 dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Eu coloquei isso aqui, mas você pode colocar pelo dia que você quiser, certo? Então, domingo eu botei a máxima 30 graus, a mínima 10. Segunda, 25, 15. Terça, 36, 22. Quarta, 40, 25. Quinta, 17 e 9. Aí, esse outro gráfico, você coloca os dias da semana e vai calcular a variação. No domingo, qual foi a variação? 30 menos 10, 20. Na segunda, 25 menos 15, 10. Na terça, 36 menos 22, 14 graus. A variação. Na quarta, 40 graus menos 25, 15 graus. E na quinta, 17 graus menos 9, 8 graus. A segunda tabela é a tabela com a variação, certo? Que é a temperatura maior menos a temperatura menor. E a primeira tabela é a temperatura normal, a máxima e a mínima. Aí vem o gráfico. No gráfico, você vai colocar, não é a temperatura máxima e mínima, você vai colocar, fazer o gráfico com as variações. Pronto, a variação do domingo foi 20 graus. Então, você vai até o final do gráfico, que tem 20 graus lá em cima, e fecha a coluna, 20 graus. Na segunda-feira, a variação foi de 10 graus. Então, você vai com a régua até o 10, certo? Que está no gráfico, e fecha a coluna. Na terça-feira, a variação foi de 14. Então, você vai lá para cima um pouquinho, quase já chega no 14, que fecha mesmo no 14. Fecha a variação da terça. Na quarta, são 15 graus. Aí você sobe um pouquinho de 14 e dá 15. Fecha a coluna. 15 graus na quarta-feira. E na quinta, a variação foi de 8 graus. Fechadinho aqui, 8 graus. Certo? Então, o gráfico é preenchido com os valores da variação da temperatura que você encontrou na segunda tabela. Certo? Então, é isso. Depois eu vou passar as fotos com as atividades do dia de hoje. Certo?